Boa noite. No Direto ao Ponto de hoje, damos continuidade às entrevistas com os principais políticos, ou principais lideranças políticas de Santa Catarina, que estão já em pré-candidatura ao governo do Estado. Hoje recebemos o senador Raimundo Colombo, presidente estadual do Democratas e também pré-candidato do partido ao governo. Senador, boa noite. Boa noite, prazer muito grande falar com você, com todos. Senador, para começar o programa, como é que estão as tratativas em cima das alianças? Olha, a gente tem conversado muito, né? Mas resultado prático ainda a gente não tem, porque as convenções elas se realizam de 10 a 30 de junho. Então, vai ser lá que vão ser feitas as alianças. O que nós precisamos fazer agora é uma grande aliança com as pessoas, diretamente, né? Eu não sou muito adepto do partidarismo, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla, mais geral. E o grande esforço que a gente está fazendo é ir conversar com os segmentos da sociedade, conviver cada vez mais, aprender com isso e ir definindo, né, as linhas mestras do trabalho que a gente quer construir. Então, claro, a parte das alianças precisa ser construída. Nós queremos fazer as alianças, estamos abertos a elas, estamos conversando, né? Mas eu não acredito assim que num prazo pequeno isso se defina. Eu acho que vai ficar para junho mesmo. Esse contato com o eleitor, com o cidadão de Santa Catarina, tem surpreendido o senhor? Como fator de resposta? Tem. A imagem que eu tenho, claramente, é que a política e os políticos estão desgastados, muito desmoralizados até. Então, é muito difícil de você construir esse processo de parceria. No entanto, quando a gente começa a conversar, a gente começa a construir os sonhos juntos, a gente percebe que a gente tem a confiança das pessoas, que elas gostam da política, da boa política. E é possível fazer política bem feita, eu acredito nisso, né? Política é uma coisa boa, uma coisa decente, né? Nós temos exemplos na nossa história maravilhosos, mesmo no Brasil, de pessoas que fazem a política com doação, com espírito de missão. E eu sinto que as pessoas querem isso. Nós não temos hoje, Vânia, uma crise econômica. Eu acho que há um crescimento econômico no Brasil, as pessoas estão vivendo melhor. Acho que nós podíamos ter um crescimento maior. O governo brasileiro custa muito caro para a sociedade, tem muita burocracia, mas em que pese tudo isso, as consequências, os benefícios do Plano Real, do crescimento internacional, a vida das pessoas no Brasil melhorou. Isso é um fato. Há também mérito de vários governos. A segunda questão, nós não temos uma crise institucional, não há um conflito entre a classe trabalhadora com a classe empresarial, que até tempos atrás houve. Não há hoje um risco das instituições, a democracia está se consolidando, está se construindo solidamente, né? A nossa crise hoje é uma crise ética, né, de valores, de princípios. E aí a gente tem que lutar contra isso com muita força. Isso é uma questão política, de postura. Eu acho que a legislação brasileira é inadequada, mas a verdade é que se a gente não pode mudar a lei, a gente pode mudar a prática. Isso só depende da gente. E esse é o nosso maior compromisso. Então, vale a pena lutar pelo que a gente acredita. E a gente tem um grupo político muito bom, de uma turma nova, corajosa. Aconteceu agora uma coisa muito interessante, sabe? Normalmente, o raciocínio lógico da política é você entrar no governo, né? Ter o apoio da máquina, como se chama, para fazer uma candidatura. Nós estávamos no governo e nós saímos do governo, né? Nós desembarcamos dentro de um projeto para consolidar uma candidatura. E para mim foi um teste, porque, bom, será que esse pessoal está realmente querendo isso, né? Querendo correr risco, querendo ter uma postura de ousadia, né? Então, assim, pessoal, eu acho que o projeto nós temos que desembarcar. O PMDB vai fazer as prévias, vai escolher seu candidato, o que eu acho legítimo. O PSDB também tem o seu pré-candidato, uma hora ele diz que vai, outra hora que não vai, mas enfim, ele vai construir o seu projeto. E nós não podemos, nós temos que construir o nosso projeto independente disso, nós temos que ter uma proposta nova, independente, porque é o que está no meu coração. Eu gostaria de saber se vocês concordam e se vocês estariam dispostos a sair do governo. Pô, é difícil propor isso, né? E era para mim um teste. Nesse momento eu coloquei em xeque a minha candidatura. E foi uma coisa muito agradável, até me emociono em colocar, porque as pessoas disseram, olha, vamos sair. E eu vi gestos assim extraordinários das pessoas, olha, vamos sair do governo com o maior respeito, não é um rompimento, mas é a construção de um processo. Para mim significou o seguinte, ó, eu acredito em você, toca o barco para frente. E eles praticaram esses gestos. Nosso partido saiu do governo para construir o seu projeto, um novo projeto. Esse foi um momento decisivo, né? Quer dizer, ficar mais à vontade de formar um projeto novo? Eu acho assim que é uma posição de dignidade. Como é que nós vamos conversar, por exemplo, com um grupo político que se opõe ao governo, nós dentro do governo? Pô, isso não dá, né? Como é que a gente vai construir uma proposta e você
daqui a pouco você coloca em xeque o governo. Então, nós não renegamos o fato de ter participado do governo, temos orgulho, eu tenho uma amizade muito grande com o governador Luiz Henrique, somos amigos, trocamos ideias, conversamos sempre e vamos continuar conversando, mas a verdade clara é que nós queremos fazer um projeto novo, né? Aproveitando tudo que de bom existe nesse governo e em todos os outros. A história política de Santa Catarina. Mas a gente precisava disso. Eu também precisava, porque isso dava de forma clara uma decisão. Agora é para valer. Como diz o Lagiano, agora vai, né? Quer dizer, o senhor fica mais à vontade para conversar com essas pessoas que o senhor quer aproximar da sua candidatura? Eu me sinto uma pessoa mais livre, mais desamarrada, mais independente, mais em condições de construir as ideias. Eu estou a 1000 por hora projetando, analisando, construindo, conversando. Quer dizer, eu estou... É uma questão de liberdade, assim, de independência. Eu não estou renegando, olha, eu reconheço méritos, propostas maravilhosas, né, que o governo fez, outros governos fizeram. Eu precisava ter essa independência de colocar. Eu não tenho constrangimento de dizer, o governo Lula tem coisas boas. Eu me oponho, eu apoio o Serra, mas eu não sou cego, eu enxergo isso. Então, o meu compromisso não é aquela questão partidária, assim, crua. Não, tem que ser assim porque aquele é meu adversário. Não, eu quero fazer uma coisa boa, bem feita. Compromisso com Santa Catarina, o DEM aprova? Sem problema nenhum. O nosso apoio na Assembleia não há. Eu acho, o meu conceito é o seguinte, quer dizer, quando a sociedade elege um governante, você pode se opor, você deve fiscalizar, você deve propor alternativas, agora você não deve impedir o governo de governar. Isso para mim é um golpe, é uma coisa antidemocrática. E os caras, é uma postura moderada. Moderada coisa nenhuma, é uma postura correta, ética, não é? A ética para mim é assim, ó, eu não fazer para o outro o que eu não quero que ele faça para mim. Eu fui prefeito 3 vezes, então eu sei como é que funciona. Pô, às vezes o cara te atrapalha, te incomoda numa coisa que não tem sentido. Eu não posso, quando for oposição, fazer a mesma coisa. Então não é uma questão de moderado, eu acho que é uma questão de respeito, de equilíbrio. Desculpe até dizer, de bom senso. Eu acho assim que nós estamos, o nosso pessoal, por exemplo, o Gavazzoni, era secretário da Fazenda, tem 35 anos, o Zé Ney tem a mesma idade, secretário da Administração. Nós temos pessoas experientes, né? O Onofre, o Seron, o Geraldo Altoff, que estavam no governo consolidando, e todos eles fizeram um grande trabalho, né? Então, essas realizações que nós desenvolvemos no governo foram coisas que dão orgulho para nós, né? Agora, nós precisamos agora fazer um novo projeto. E essa liberdade de pensar, de criar, de levar proposta para as pessoas, isso é a essência da campanha, que é a coisa mais gostosa que tem na política, pô. É quando você pode criar, você pode se envolver com as pessoas, você pode se doar para as pessoas, né? Isso é ouro em pó na caminhada da gente. Então, eu sinto que nós conquistamos essa posição. Então, eu estava dizendo para o Guidalli agora há pouco ali, eu sinto que esta eleição a gente vai poder ser criativo, ser livre, sonhador, né? Mas também com os pés muito na realidade. Afinal de contas, faz 31 anos, 32 que eu estou na vida pública. Eu tenho 55 anos de idade, fui secretário com 20